Pessoal, o que a gente tem aqui hoje, né? Acho que uma das principais dúvidas quando alguém começa a investir, e que é uma dúvida que, na verdade, se você perguntar para investidores que investem há 5 anos, muitas vezes eles não sabem responder, é assim, ó, o que a empresa ganha quando você compra uma ação dela? Eu acho que essa é uma das coisas mais complicadas de se explicar. Eu vou entrar em alguns assuntos um pouco técnicos aqui, mas também vou entrar de maneira simples de explicar. Então vamos lá? Bora entender primeiro o funcionamento do mercado de capitais, né? Para a gente entender para onde vai o dinheiro quando você compra uma ação e etc. Acho que um bom começo, eu nunca abro isso aqui para vocês porque eu acho completamente desnecessário, né? Quando a gente está falando de educação, mas eu vou abrir aqui hoje para vocês um home broker de trader, né? Não é uma coisa que a gente faça aqui porque não é necessário, né? Para quem compra e vende ações isso não é nada necessário, mas eu vou fazer aqui porque hoje a gente vai precisar para vocês entenderem esses processos aqui de maneira um pouco mais clara. Então aqui eu vou abrir a minha conta na minha plataforma de investimento. Eu acho interessante porque quando eu falo a minha plataforma de investimentos e está escrita VP Capital ali, é uma redundância, né? Porque é tanto a plataforma por onde eu invisto quanto realmente é a minha plataforma de investimentos. Então, aqui a gente pode vir aqui nesse botão Home Broker. Lembrando, você não precisa disso para comprar uma ação, tá? Você pode ir naquele aplicativo, naquela versão mais simplificada, mas é porque aqui eu tô querendo mostrar para vocês a relação de compra e venda do dia. Eu sou completamente desfamiliarizado com esse ambiente aqui. Eu quero deixar bem claro isso para vocês que não é uma coisa que eu utilize. O senhor quer dizer que não é um usuário de home broker? Eu não sou um usuário de home broker, eu realmente não sou. Vamos pegar aqui uma ação, vai lá, uma empresa boa, né? Neutra. Vai lá, Vale 3, que é uma empresa mais neutra, que todo mundo conhece. Então, beleza. Então, se a gente observa aqui, você vai perceber que tem, de um lado, né, o book aqui de compra, essas ofertas de pessoas querendo comprar, do lado, essa oferta em vermelho de pessoas querendo vender. Cara, pior que é muito líquida. Vou precisar de uma ação um pouco menos líquida, ou seja, que tem menos negociações para mostrar isso aqui mais fácil para vocês. Então, isso aqui, BPAC 3, não tem liquidez nenhuma. Né? As ações ordinárias do Banco BTG Pactual, elas são pouquíssimo tradeadas. Né? Quase ninguém compra elas. As ações ordinárias são aquelas ações que a gente tem como ações de controle, com direito a voto. As ações preferenciais, com final 4, né? Elas são as ações normalmente que têm preferência nos dividendos, você poderia dizer, mas na prática é só ação sem direito. Então, com menos direitos ali, né? E direitos somente sobre o lucro da empresa. E as ações com final 11 são uma mistura, um pacote, uma cestinha das duas coisas. No caso de BTG, só para falar que eu sou mentiroso, as ações aqui de final 4, elas também não são muito líquidas também não. A líquida mesmo é só a 11, aí é difícil explicar para vocês isso, eu não vou entrar nisso não. Mas aqui você observa, então, que tem um serzinho aqui oferecendo R$21,12 por ações de BPAC 3, né? E tem um outro cara querendo vender as dele a R$21,92. É por isso que não está saindo o negócio. Você observa aqui que um dos dois vai ter que ceder. Ou esse aqui vai ter que oferecer um pouco mais de dinheiro, pode acontecer, você está vendo que o dinheiro aqui está aumentando, né? Ou quem quer vender vai ter que aceitar receber um pouco menos. Só sai negócio quando do lado de quem quer vender e do lado de quem quer comprar, os preços convergem. Então, se o preço não convergir, nunca vai acontecer negócio. Você repara que a diferença entre um valor e outro, no mercado financeiro chamado de spread, né, nas ações da Vale, já é muito menor, olha só, de R$ 76,93 para R$ 76,95, olha lá, 94,95, então um centavinho só de diferença. Por quê? Porque a empresa é tão negociada que não fica ali muito tempo. Se você oferece um valor, né, incondizente, alguém vai oferecer um valor condizente. Então, por exemplo, se eu estou pedindo um valor muito acima, alguém vai chegar ali e falar quanto que realmente vale e oferecer a compra por quanto que realmente vale e alguém vai aceitar vender. Então nunca fica sem negócio, repara, ó. Tem sempre alguém querendo vender Vale ao preço exato que ela está no momento. Isso porque também muitos fundos de investimento têm que comprar. Isso porque muitos ETFs, né, que são fundos negociados em bolsa, têm que comprar. Isso porque muitos investidores, fundo de pensão, etc., tudo isso tem que comprar. Já no caso de BPAC 3, não, né, que é uma ação pouco líquida, então não vai ter essa movimentação. As ações BPAC 11 já são bem mais líquidas. Então, se você observar aqui, para onde vai o dinheiro, é uma resposta muito simples, né? Vai o dinheiro para o atual dono da ação, não tem como. Dessa forma, se eu, Raul, vendi minhas ações de BPAC 3 e recebi 100% do dinheiro, quanto que a empresa ganhou? Absolutamente nada. Acho que fica bem claro que quando você compra uma ação de uma empresa no mercado secundário, que é esse mercado que a gente está vendo aqui, a empresa não ganhou absolutamente nada. Então a empresa não movimentou nem um centavo nisso aqui. Inclusive algum engano das pessoas, né? Muitas vezes quem é mais leigo, e os jornalistas no Brasil normalmente costumam ser mais leigos em mercado de ações, é por isso que eles fazem aquelas manchetes, né? Coca-Cola perde 20% de valor de mercado como se alguém tivesse perdido esse dinheiro. Na prática, ninguém perdeu nada, né? Uma pessoa
comprou as ações um pouco mais baratas e acabou despencando o valor. Se o negócio aqui numa empresa pouco líquida como o BTG Pactual, se eu e você tivermos aqui o interesse de levar essa ação para R$60, a gente conseguiria. Bastaria que um de nós dois quisesse comprar essas ações a R$60. Você fala aí, olha, Raul, eu vou colocar lá uma ordem a R$60 e você vai pegar e vai comprar. Então vamos supor que você coloca uma ordem aqui de R$60 para mim nas ações de BPAC3, né, que é uma empresa pouco líquida. Na Vale é mais difícil fazer isso, mas porque é uma empresa mais líquida, né, negocia bilhões por dia. Mas se você simplesmente colocasse aqui essa oferta a R$60, quantas ofertas eu terei que zerar aqui até chegar nela? Olha lá, ó. Então aqui a gente tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, mais 1.100. Então, 1.700 ações vezes, atualmente, 21,62, seria R$36 mil para zerar esse book aqui de ofertas de BPAC3. Então, eu zeraria essa oferta e a sua oferta de R$60 eu poderia aceitar ela e comprar. Se eu comprasse 100 ações a R$60, eu marcaria tudo. Na prática, a CVM impede que a gente faça isso de maneira ordenada. A CVM tem uma proibição caso a gente tente fazer isso de maneira combinada com a função de mudar o preço de uma ação. Mas lembrando, né, isso é muito difícil de investigar. Se a gente fizer R$60, é óbvio que é muito mais plausível, né? E aí eu poderia pegar essas ações que eu comprei às 1.700 e remarcar elas e vender a 55, 50, 45. É mais difícil da CVM pegar quando isso é feito de maneira mais desordenada, quando players aqui do nada saem mandando ordem e realmente isso acontece. Então, a CVM tem um problema com isso. Isso que você está falando não vai movimentar só aquela ação que eu estou vendendo, movimenta todas as outras. Remarca todas as outras, não movimenta nenhuma, só remarca todas as outras. De modo que apenas 1% das ações de uma empresa, ou muitas vezes 0,5%, 0,05%, são suficientes para a gente mudar o preço de toda uma empresa. Então, uma empresa que era avaliada a R$100 milhões, ela pode ser avaliada a R$500 milhões, se simplesmente dois players grandes, né, que têm dinheiro suficiente para brincar disso, quiserem mexer no mercado de ações. Mas as empresas, então, não ganham nada. Que hora que essa empresa ganhou alguma coisa? Porque alguém teve que abrir essa ação na Bolsa de Valores. Se eu não ganho nada, para que eu colocaria minha empresa na Bolsa de Valores? É uma pergunta que ela se torna imediatamente necessária, né, a partir desse momento. Então aqui a gente pode entender uma outra coisa. Uma empresa não ganha nada na oferta secundária. A gente tem um outro momento que é a oferta primária de ações. Aqui hoje não tem, por um acaso, né, não tem nenhum IPO, nenhuma empresa sendo vendida hoje que eu poderia mostrar, mas aqui tem algumas emissões de fundos imobiliários que é exatamente a mesma coisa. Então o que acontece? Você tem aí o seu negócio, você está tocando a sua empresa há muitos anos e a sua empresa começou a crescer e etc. Pode chegar um momento que você pensa assim, caramba, se eu tivesse mais dinheiro aqui, eu conseguiria competir. Vamos supor que eu sou o fabricante do Dolly, eu falo, cara, eu não consigo ter dinheiro, né, para poder competir com a Coca-Cola da vida. Eu queria montar mais 5 plantas industriais, eu poderia vender refrigerante pra caramba, não quero vender para um gigante, eu quero ser o gigante. Então, nesse momento, ou você montou um banquinho, ou você fez qualquer coisa, nesse momento, o mercado de ações ele pode ser uma alternativa. Por quê? Porque você pode ir lá e falar com o mercado, olha, eu tenho aqui a minha empresa, ela está avaliada em R$100 milhões, eu vou buscar, né, diversas empresas que vão fazer auditoria daquela empresa, vão verificar se eu não tenho nenhum tipo de fraude, se eu estou gastando dinheiro certinho e tal, e eu convido outras pessoas, né, para investirem naquele meu negócio. Eu falo, agora eu vou vender 25% da minha empresa, do pedaço da minha empresa, agora a gente transforma isso em ações para ficar mais fácil. Por quê? Porque se eu deixasse esse 25%, né, ter que comprar uma pessoa só, poxa, fica meio complicado, é muito caro. Então, por exemplo, R$100 milhões aqui, que não é uma oferta normalmente vai ter pelo menos 500 milhões, tá? Mas vamos colocar com 100 milhões para ficar mais fácil para vocês, custaria R$25 milhões. Se eu dividir em 25 milhões de ações, é R$1 por ação. Ficou bem mais líquido, ficou bem mais fácil para eu operar. E agora uma pessoa que tem R$100 mil pode comprar, né, 100 mil em ações daquela minha empresa. Na oferta primária, quando isso acontece, eu vou vender isso e o dinheiro vai vir direto para o caixa da empresa. Isso é chamado oferta primária. Então, um IPO de oferta primária. Eu vou lá e falar, olha, agora eu quero vender a minha empresa para vocês, a gente vai pegar esses 25 milhões, vou apresentar a tese, olha, eu vou pegar isso aqui, vou construir uma fábrica nova em Natal, porque ela tem um benefício fiscal, com isso a gente pode produzir mais tantos refrigerantes e tal. A partir do momento que vocês fizerem essa injeção de capital, a nossa empresa tem uma expectativa de lucrar 30% mais, 20% mais, e com isso vocês passariam a ser donos, né, dessa empresa e do crescimento posterior do negócio também. A partir desse momento eu tenho que fazer um RI, né? Então RI
BTG Pactual, se abrir aqui vai ter lá. Eu vou conversar com os meus investidores. Por quê? Porque a partir de agora é uma sociedade anônima, ninguém sabe quem são os donos, a gente se comunica a partir do RI, né, dessa empresa. Quem chega a 5% ou mais tem direito a voto ali e de operar dentro da empresa e de tomar as decisões. Então nessa oferta primária, esses 25% ele realmente mexe... Ele entra dentro do caixa. Do caixa. Na então, primária. Eu, que sou dono, eu fico só com 75% da minha empresa. Você fica agora. com 75% da empresa bem maior, porque agora injetou 25 milhões dentro do caixa. Mas aqui tem uma outra questão. Você tem responsabilidade para com essas pessoas. Mas lembra, todas as ações que vocês estão vendo, então, ser negociadas nesse broker aqui, ó, que a gente abriu, elas em algum momento foram ações adquiridas por alguém na oferta primária. Esse cara comprou na oferta primária, quando a empresa cresceu ou caiu, ele vendeu ela na oferta secundária. Então, para outras pessoas. Então ele pegou, naquele momento que a empresa já tinha realizado aquilo que ele queria, ou quando ela não realizou e não conseguiu, ele falou, cara, ó, eu não quero mais essa empresa, então eu vou vender. Ele pode vender pelos mesmos R$1, ele pode vender por 70 centavos e tomar prejuízo, ele pode vender por 50 centavos e tomar prejuízo, ou a empresa pode decolar e ele vender por R$10. É para isso que se entra numa oferta primária. Então, na oferta primária, a empresa passa a negociar a partir do IPO na Bolsa de Valores. Não é opção da empresa negociar no broker. É uma consequência dela ter feito um IPO, ou seja, dela ter colocado esse dinheiro para dentro. Então as empresas não necessariamente gostariam de ser negociadas no balcão organizado. É porque, para que o investidor tenha liquidez, ou seja, para que ele possa entrar e sair da empresa a hora que ele quiser, se organizou um lugar onde a gente troca participações de empresa a hora que a gente quiser. E aí eu tenho que ter um RI, onde eu vou colocar as informações todas para alimentar os meus investidores, aquelas pessoas que compraram no IPO, dessas informações do que está acontecendo com a empresa. E aqui tem uma obrigatoriedade. Eu sou obrigado a divulgar meu relatório todo trimestre, eu sou obrigado a falar o que está acontecendo com a empresa, eu sou obrigado a colocar todos os meus números de forma pública. Então, quando a empresa faz IPO, ela não pode mais esconder nada da vida dela. Tudo aquilo que é da vida dela vai estar aqui depois de 3 meses, né? Então, aconteceu o trimestre, eu tenho 3 meses para operar isso. É lógico que ela consegue não falar especificamente todos os investimentos ou tentar complexificar esse relatório para que os concorrentes não consigam ver ali e saber o que ela está fazendo. Ela tem que falar o direcionamento do que vai ser feito, mas ela não pode também avisar os concorrentes do ouro dela, né? Ela não precisa falar especificamente como é que foi. Ela pode falar, olha, a gente tá ganhando X com o IB, tá bom, mas o que foram as negociações? Bom, é sigiloso. Então eu não vou te contar tudo aqui, a não ser que você tenha 5% ou mais da empresa, que você senta no conselho que você vai saber de tudo. Então, os acionistas minoritários, eles têm diversas leis que o protegem, que é a lei das SAs no Brasil. É correto dizer, então, que quando a empresa faz essa oferta primária, o objetivo dela é botar dinheiro no bolso da empresa. Não necessariamente. Quando ela faz a oferta primária, o objetivo dela pode ser colocar dinheiro no bolso da empresa, ou também, uma coisa que pode acontecer é, eu, Raul Sena, estou ficando mais velho, eu toco a minha empresa, e eu preciso sair do meu negócio. Eu também poderia fazer um IPO direto de oferta secundária, então, vender 50% da minha empresa no mercado, ou eu posso ir fazendo sucessivas ofertas primárias e tocando a minha empresa, até que a minha participação fique menor que a do mercado. E o mercado, de alguma maneira, esses investidores minoritários, algum cara pode ter um apetite maior e começar a comprar ações até que ele tenha o mesmo tanto que eu, por exemplo. E aí podemos chamar os outros minoritários, mesmo com uma açãozinha só, às vezes você pode votar, vai aparecer, né? Vote aqui no que você acha que deve acontecer. A Klabin é mestre em chamar minoritários para votar, porque ela tem uma ação muito pulverizada, qualquer votinho faz a diferença. Então, vocês poderiam eleger, por exemplo, um novo CEO. E dessa maneira eu me aposentei. Porque agora eu posso pegar, o mercado me aposentou. O free float, né, que é as ações de mercado, ficou tão grande, ficou 51% ou mais, que agora eu posso ser destituído do meu cargo. E agora eu viro um acionista pequeno dentro do negócio que eu mesmo fundei. E outra coisa é que quando a empresa sobe de valor, a próxima fatia que ele vai vender, ela não é mais o mesmo preço da primeira fatia. Então, por exemplo, eu posso fazer uma oferta primária e vender 25% das ações do meu negócio por 25 milhões de reais, mas agora eu posso valer 1 bilhão. Agora, 25% do meu negócio agora vale, 250 milhões. Ao contrário do que foi na primeira vez. Aí, nesse momento, eu posso fazer uma secundária. Ou eu posso ir vendendo ações bem devagarinho, 1%, 2%. Você pode fazer mais ou menos o que o Jeff Bezos fez. Subiu o valor e depois foi vendendo. Ou o que o Mark Zuckerberg fez. Ou o que o Bill Gates fez. Uma oferta primária, mais uma oferta primária, foi diluindo a empresa, assumiu um novo controle, entrou um CEO, depois ele vendeu todas as ações dele e foi embora, com bilhões e bilhões e bilhões de reais. Então ele deixou a empresa, ela ficou lá e hoje em dia ela é tocada, pelo consenso das pessoas que votam, que têm direito a voto naquela empresa. Então você tem diversas estratégias aqui para que você saia do negócio. Normalmente o empresário faz um IPO, normalmente, oferta primária, para crescer.
Se a empresa já é muito grande, ele faz uma oferta secundária para se aposentar. Ou, por exemplo, não tenho sucessores, não tenho herdeiros, não quero meus herdeiros tocando meu negócio, fundei o negócio e prefiro que ele seja administrado por profissionais, tô indo embora, né? Então ele poderia fazer um IPO, combinar com um fundo de investimento que vai tentar controlar a empresa. Cara, tem diversas formas aqui disso aqui ser feito, mas no geral, então, o que a empresa ganha no balcão organizado de bolsa? Nada. Simples assim. Então, quando você compra ações de um banco, você não é um financiador daquele banco, que essa é uma ideia que muita gente tem. Você é um dono, né? E um dono que pode vender essa participação a hora que ele bem entender, desde que ele encontre alguém disposto a pagar o preço que ele quer. E aqui, o preço que você quer é realmente o preço que você quer. Você pode vir aqui e criar uma oferta a qualquer preço. Não significa que você vai conseguir vender. Se eu mandar uma oferta aqui agora de Vale, né, a R$90, eu posso. Se ela bater R$90, vai vender. Se não bater R$90, não vai vender. Então, não existe alguém que define o preço de uma ação do dia. É isso que eu falei para vocês. É a movimentação, é o ciclo. Quanto que uma empresa vai valer na Bolsa de Valores? Tem um valor certo para ela valer, baseado no lucro que ela tem, etc? Não. Existem diversas fórmulas, valuation, sei lá o quê. Mas na prática, uma empresa vale o quanto que alguém, né, com dinheiro, acredita que ela vale e outra pessoa tendo essa ação para vender. É a mesma forma que vender um carro, é a mesma forma que vender uma melancia, é a mesma forma que vender qualquer outra coisa. A Bolsa de Valores, né, assim como é dito, o próprio nome diz, é um mercado, é um balcão organizado, é como se fosse um supermercado, só que em vez de serem negociados frutas e legumes, são negociadas participações em empresas, de minoritários, no geral. Os majoritários não costumam vender aqui. Então, por exemplo, se o André Esteves quiser vender um pedaço do BTG, normalmente ele não venderia nesse balcão organizado. Ou ele chama uma oferta secundária e faz a venda dele, fala, olha, gente, estou me desfazendo das minhas ações, o que impacta fortemente o preço dessas ações. Então, se eu sou dono da empresa e estou saindo dela, se não tem um motivo justificado, né, tô saindo dela porque eu tô velho, tô saindo dela porque encontrei um gestor melhor, tô saindo dela porque tô com câncer, tô saindo dela porque, não consigo mais tocar a empresa, o mercado mudou e tal. Então pode ser positivo ou negativo. Se eu tiver um sucessor à minha altura, pode ser positivo. Se eu não tiver um sucessor à minha altura, se as pessoas entendem que eu sou uma pessoa chave para o negócio e estou deixando o negócio, o valor daquela empresa muda radicalmente. É por isso que você vai ouvir falar, né, quando vai trocar de CEO, alguma empresa, B3, por exemplo, enfrentou isso recentemente, foi trocar de CEO e você percebe que no momento que foi a passagem de bastão, caiu uns 10%. Né? Quando o Chris Egan falou que ia ser o novo CEO da B3, você teve um problema ali e depois ela recuperou, porque perceberam que o Chris Egan era um cara até mais estrategista do que pensavam, então voltou ao valor normal. Você repara que é muito menos complicado e muito menos sofisticado do que parece, né? No fim das contas, o que define o preço de uma ação é a vontade de pessoas normais. Então, por exemplo, se você é um leigo, normalmente você vai criar uma ordem a mercado. Você não sabe, né? Quando você vai lá naquele botão, naquela ferramentazinha do Nubank, ou quando você vai naquelas ferramentas de empresas que não são de investimento PC, que não tem um painel ali certinho, você vai criar uma ordem a mercado. Ele vai pegar o último preço que está aqui e executar uma ordem. Ele não vai deixar esticar muito, tá? Ele vai colocar um para cima e para baixo, vai definir ali uma ordenzinha que não estique muito, 2%, 1%, e joga a ordem ali. Tanto é que às vezes você vai perceber que se você tentar comprar uma empresa pouco líquida nesse tipo de ordem, ela vai expirar. A ordem não vai entrar, porque a empresa, alguém pode tentar se favorecer do fato de você ser leigo, e o sistema automaticamente não vai deixar, o sistema da sua corretora. No geral, ele não deixa você pagar muito mais caro por uma empresa do que deveria. Mas a ordem a mercado é simplesmente você pegar o último valor negociado e mandar uma ordem. Então, por exemplo, aqui no caso do BTG, o último valor negociado foi 21,62, estão pedindo 21,87 e de compra estão pedindo 21,58. Você vê que você ficaria com oferta melhor que a melhor compra, mas pior que a melhor venda, até alguém ceder e aceitar vender para você. No geral funciona, vão ceder. Em ações pouco líquidas, pode não ceder e por isso a ordem expira. Então, é isso que acontece na vida, né? Muito interessante. Agora, queria fazer uma pergunta para vocês a partir dessa lógica, né? Porque a gente ouve falar, por exemplo, o Ibovespa caiu, sei lá que tanto e tal. O Ibovespa é uma carteira teórica com todas as ações ali. Quando a gente está falando, então, que no Banco do Brasil, por exemplo, em qualquer outras empresas dessas, você pegar o volume negociado diário, né? Você vai perceber que essas empresas aqui, sei lá, um BTG Pactual, ele movimenta num dia, nessas ações aqui, 200 mil, 300 mil reais. BPAC 3, 200, 300 mil reais. BPAC 11 deve movimentar mais, deve movimentar algumas dezenas de milhões, ou talvez até centenas. Mas BPAC 3 movimenta milhares de reais. Olha que coisa engraçada. Você vai encontrar um investidor que ele diz para você que as ações dele se desvalorizaram 20%. Quando ele está dizendo que as ações se desvalorizaram 20%, ele está dizendo que 3 ou 4 candangos ali, vamos supor que fosse 400, irrelevante,
movimentaram uma empresa que vale 300 bilhões de reais usando 300 mil reais. E algumas pessoas consideram que o resultado dessa negociação é agora o valor que elas têm em patrimônio. Seria a mesma coisa que você ter uma avenida, né, com 1 milhão de casas, 2 vizinhos bêbados fazem uma negociação e um decide que vender a casa pro outro por 100 mil reais e se todo mundo remarca o valor da própria casa a 100 mil reais. É uma ideia abstrata e burra, né? Então é por isso que os grandes investidores, nenhum deles leva a sério o valor que está no book. Nenhum. Você não vai conhecer nenhum investidor do planeta que ele acredita que esse valor aqui, ele é um valor que ele vai levar a sério. Então ele sempre acha ou que tá barato ou que tá caro. Ele nunca olha para esse valor aqui e fala, não, esse é o preço justo. Quem normalmente olha para isso e fala que esse é o preço justo para uma empresa e que tá tudo bem, são os leigos, né? Então, um investidor profissional, ele vai estar sempre olhando para aquilo, tentando extrair valor daquilo. Seja porque tá caro, seja porque tá barato. Os especuladores, né, eles vão ter coragem de entrar vendido, eles são tão crentes de que essa posição tá errada, que se a empresa tá custando 70 reais, ele fala, pô, se esse troço vale 50, eu entro vendido. Eu aposto que vai a 50. E aí ele vai lá e aluga ações e deixa vendido a 70 e fala, ó, a hora que cair para 50, eu encerro minha posição. Óbvio que isso pode gerar prejuízo gigantesco, porque muitas vezes eles estão errados a respeito disso, ou que o mercado não concorda. E vai acontecer deles estarem certos muitas vezes, mas demorar a acontecer. E aí não consegue segurar. E tem outras pessoas que vão entrar comprado e falar, ok, essa ação tá custando 21 reais, eu acho que ela vale 50. E vai lá e fica e espera. E foda. Então é assim que funciona. Mas é interessante que quanto mais você estuda o balcão organizado, quanto mais você conhece os agentes por trás dele, né? Hoje eu tenho o prazer de conversar com boa parte dos investidores institucionais, em eventos, etc. Você percebe que são só pessoas e com teses. Ele vai ali e fala, pô, não, a empresa está faturando tanto, lucrando tanto, eu acredito que tem essa perspectiva, olha para o cenário macroeconômico, olha para as coisas todas e tem um palpite daquilo que pode acontecer. E aí, baseado nesse palpite, eles fazem compras ou vendas dessas ações aqui. Então, nada mais é do que um monte de comerciante, né? Um monte de gambireiro trocando participações em negócios o dia inteiro. E óbvio, né? Isso se transformou numa coisa gigantesca porque essas empresas são gigantescas, mas não necessariamente isso aqui é a coisa mais certa do mundo ou existe uma inteligência gigantesca por trás. No geral, você é um participante, né? Você que está aqui no canal, você é um participante dessa condução de preço. E muitas vezes, fala como você anuncia que vai vender, né? Eu preciso casar. O cara vai lá e joga uma oferta a 22 reais porque ele precisa casar. Não necessariamente porque ele tinha crença ou descrença na empresa. Eu preciso pagar a cerveja do fim de semana, preciso viajar no fim do ano, o cara vai lá e vende. E não tem nada a ver. Então é basicamente assim que funciona o balcão desorganizado da Bolsa de Valores, né? Agora, se você quiser aprender como encontrar bons ativos, né, investir neles e compreender a lógica por trás dessa maneira simples que eu te expliquei aqui, sem precisar de 2.000 teses de doutorado para compreender uma coisa que é simples e que tentam complexificar, o que eu vou te convidar? Vou te convidar a conhecer a UVP. A UVP é a maior escola de investimentos do Brasil. E não só, a UVP tem a própria plataforma de investimentos para esses alunos. A UVP é também a consultoria top 1 do BTG Pactual, o banco que a gente falou aqui, né? A gente ganhou essa premiação por 2 vezes. Lembrando que consultoria é independente, tá? A gente concorre com todas as outras consultorias, não é igual corretora. Então, você pode clicar aqui, clicar no botão Faça sua análise de perfil, você vai preencher esse questionário para mim, e eu te recomendo muito começar pela educação, porque muitas vezes você tem um consultor que ele faz um trabalho bacana, ou você tem alguém que toca a sua carteira, mas quando você não entende aquilo que está sendo feito, a sua chance de vender no momento errado, ou de comprar coisa errada, ela é muito maior. Eu acho que estudar primeiro é o primeiro passo. Eu posso até ter um cara que escolhe para mim o melhor carro, né? Mas se eu souber avaliar o que é um bom carro, eu vou estar alinhado com esse profissional. Então na UVP a gente acredita muito na importância desse estudo. Eu acho que ele abre uma possibilidade muito grande para você. Preenche o questionário e se matricula nessa turma aí que é bacana, você vai gostar. A gente tem mais de 62 mil clientes ativos, mais de 59 mil investidores formados aqui pela UVP. A gente tem um histórico muito bom. Você pode pesquisar a respeito da UVP ou perguntar para qualquer amigo seu que fez a escola. Se você entrou na UVP e não ficou satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Acho que é por isso que a gente cresceu tanto. É muito mais que educação, plataforma, ferramentas que se conectam, né? Hoje em dia você tem inteligência artificial, você tem tudo quanto é coisa lá dentro da UVP, mas a gente sabe que o que mais interessa é o conhecimento que está na cabeça de quem vai tomar a decisão, que é você, né? Quem tem que tomar a decisão sobre o seu dinheiro é você. Mesmo quando você tem um consultor, quem tomou a decisão foi você, porque ele vai fazer aquilo que você falou que estava alinhado com você. Por isso que o importante é isso. Vou ver se vocês têm alguma pergunta aqui agora. Recomenda-se então fazer o primeiro financiamento de imóvel nesse momento? Então, eu falei para vocês que é importante para quem quer financiar uma casa esse momento agora, porque o custo do empréstimo está aumentando. Isso eu falei lá no vídeo, porque você deveria fazer uma dívida urgente. Você pode assistir ele aqui. Beijo para vocês.